Vamos lá, pessoal, avançando aqui na nossa discussão sobre Hirschman e a estratégia de desenvolvimento econômico desequilibrado. Esse é o nosso segundo vídeo. Como a gente terminou o vídeo anterior, a gente estava buscando estabelecer uma relação entre a ideia de descontinuidade e o processo de desenvolvimento desequilibrado, né? O Hirschman coloca com clareza a necessidade de se entender as estratégias de desenvolvimento nos países periféricos, levando em consideração as configurações históricas e institucionais específicas que forjam a formação desses países, bem como as determinadas características da então vigente etapa do capitalismo em esfera internacional. Tudo isso faria com que quaisquer processos de industrialização nos países periféricos tivessem que se confrontar com uma realidade, com uma divisão internacional do trabalho consolidada, com uma realidade que impunha escalas mínimas de eficiências, descontinuidades produtivas e tecnológicas distintas aos países periféricos, distintas daquelas que foram colocadas aos países centrais. Nesse cenário, é de se esperar, o Hirschman defende a ideia de que esses processos seriam marcados por descontinuidades, né? É bom a gente até relembrar aquela metáfora do Schumpeter, né? Coloque quantas diligências seguidas quiserem, que nunca terão uma estrada de ferro. Ou seja, o processo de desenvolvimento é marcado por desequilíbrios, por descontinuidades, né? Não é ao contrário do que diriam lá Harold Domer ao olhar para o crescimento econômico, fruto de um processo gradual, infinitesimal de incorporação de capital por meio do aumento da poupança, incorporação de capital à atividade produtiva, com progressos técnicos e aumento da produtividade. O Hirschman fala, isso é uma característica, mas ocorre via saltos e descontinuidades, certo? Nessa perspectiva, ele vai fazer uma constatação inicial, olhar para os países periféricos e falar o seguinte, olha, esses países, né, eles não sofrem de uma escassez de capital, terra e trabalho que são absolutas, que são fundamentais, que são condições suficientes para barrarem suas estratégias de desenvolvimento. A gente vai falar. Na verdade, o que ocorre nesses países, constatação que vai pautar depois toda a interpretação do autor. Na verdade, o que ocorre nesses países é uma certa escassez disfarçada. Uma certa escassez disfarçada. Tem uma oferta subutilizada. O Hirschman vai colocar. Essa oferta subutilizada seria fundamental, essa escassez disfarçada, para barrar o processo de industrialização, de transformação estrutural. Então, o ponto central para ele vai ser o seguinte, olha, eu preciso entender como romper com essa escassez disfarçada, com essa oferta subutilizada. Como romper com esses elementos e desencadear um processo de desenvolvimento. Então, ponto central da análise dele vai partir da ideia de como caminhar via desequilíbrios, depois a gente vai discutir qual seria a trajetória mais adequada na leitura do Hirschman, mas, mais do que isso, como desencadear essa trajetória. Ele vai falar, esses países têm uma dificuldade em desencadear esse processo de desenvolvimento. Esse é um problema central. Como desencadear esse processo? Esse desencadear do processo de desenvolvimento está associado à capacidade desses países de desencadearem decisões de investimento. Decisões de investimento.
essas capacidades de efetivarem um investimento que leve à transformação estrutural é uma capacidade pouco presente nesses países periféricos. Então, é aqui que eu preciso atuar. Esse ponto vai ser central para depois a gente comparar com a interpretação do Rosenstein-Rodin e a ideia do desenvolvimento equilibrado. Então, para o Hirschman, eu preciso atacar a incapacidade dessas sociedades em viabilizar decisões de investimento que levem à transformação estrutural. Para viabilizar essas decisões, o autor vai tentar olhar, entender qual é o grupo social capaz de capitanear esse processo. Ele vai falar, olha, grupo social que tem habilidade, nos termos dele, né, para capitanear esse processo, é aquele grupo social que orbita em torno do setor moderno, levando em consideração que as economias periféricas têm um alto grau de heterogeneidade. Orbitam em setor moderno aquele com características já com algum grau de avanço na industrialização, certo? Então, descontinuidades, dificuldades para desencadear as decisões de investimento, porque eu tenho pouca habilidade para contornar esse processo. O Hirschman vai falar, nesse sentido, a estratégia de desenvolvimento econômico não deve pautar-se numa estratégia de planejamento à la Rosenstein-Rodin, uma estratégia de planejamento baseada no desenvolvimento equilibrado. E não deve pautar-se também numa estratégia de planejamento tal qual sugerida pelos organismos multilaterais. Olha, que eu tenho muitos limites para desencadear esse processo. A ideia de planejamento, mesmo ele sendo, olhando com os bons olhos a capacidade do capital internacional contribuir de maneira harmoniosa para esse desenvolvimento. Mas ele fala, a ideia tal qual é balizada, são balizados os investimentos a partir do planejamento dos órgãos internacionais, vai olhar muito para a produtividade marginal de determinados investimentos, qual seria o caminho adequado, como gradativamente avançar nessa transformação, olhando para essas comparações marginais entre os frutos sociais dos investimentos, né? Ele fala, não é por aí que tem que se olhar, é para um determinado caminho que tenha mais efeitos completivos. A gente chega lá. Voltando um pouco. Então, a ideia é desencadear esse processo, as decisões de investimento. Por quê? Dado que a dificuldade de desencadear esse processo é o principal entrave à estratégia de desenvolvimento dos países periféricos, dado que esses países periféricos têm uma escassez disfarçada de capital, terra e trabalho, e dado que o processo de desenvolvimento, em sua natureza, é marcado por descontinuidades, a estratégia mais adequada de desenvolvimento é escolher caminhos que forcem a sociedade a contornar essa limitação do investimento, contornar essa limitação da capacidade de desencadear decisões de investimento. Ou seja, a ideia não é contornar os desequilíbrios. A ideia é entender que o processo de desenvolvimento é marcado por desequilíbrios e, a partir desses desequilíbrios, fazer com que o processo de espraiamentos das decisões de investimento se intensifique. Mas como assim? Ele vai ilustrar. Olha, uma decisão de investimento tem
tem encadeamentos, tem linkages de diversa forma. Ao tomar uma decisão de investimento, numa economia periférica, ela gera desequilíbrio. Ao incentivar o desenvolvimento de uma indústria montadora de automóveis, de uma empresa industrial montadora de automóveis, eu vou ter impactos para trás na necessidade de demanda por autopeças, na necessidade de demanda de produtos químicos, siderúrgicos, minerais. Só que, ao criar essa empresa automobilística, não necessariamente, nos países periféricos, eu tenho uma estrutura produtiva prévia capaz de atender toda a sua demanda sem gerar desequilíbrios, o Hirschman fala. Então, eu avanço aqui no final, isso gera desequilíbrios entre os setores, isso gera desequilíbrios entre as diversas atividades, os diversos ramos industriais, para atender uma determinada demanda colocada, e esses desequilíbrios vão ativar a decisão de investimento, que é um problema das economias periféricas, e não a sua suposta escassez de recursos. Ilustrando nesse caso, em termos exagerados, eu começo como automobilístico, como se fosse possível, em termos mais abstratos, isso vai gerar demandas adicionais muito grandes em autopeças, a indústria de autopeças vai avançar, não é uma discussão de avanço automático, não é isso. Mas eu vou potencializar as decisões de investimento, caso eu já tenha, obviamente, uma indústria capaz de fornecer uma parte desses equipamentos. Isso vale para a petroquímica, isso vale para outros setores. Então ele fala, eu desencadeio os investimentos, esses investimentos vão gerar desequilíbrio em diversos setores, diversos ramos. Por quê? Porque haverá efeitos de encadeamento, linkages, que vão gerar necessidade de novos investimentos. Esses linkages vão, então, desencadear o processo e avançar numa estratégia de desenvolvimento econômico. Quais tipos de linkages? Ele fala, temos diversos tipos de linkages que desencadeiam esse processo. Temos linkages físicos e produtivos, físicos e ou produtivos, linkages de consumo e linkages fiscais. Então, a partir de uma primeira grande decisão, eu desencadeio outras. Logo, vocês já estão entendendo qual vai ser o caminho mais adequado, uma estratégia de desenvolvimento. Atuar em áreas que têm maiores linkages, maiores encadeamentos, que puxem outras, não preciso planejá-las todas ao mesmo tempo. Linkages fiscais, linkages de consumo, linkages físicos e produtivos. O que são linkages físicos ou produtivos? Ao produzir um automóvel, eu tenho uma necessidade para trás de partes, peças e componentes. Ao produzir os automóveis, eu tenho uma necessidade para frente de fazer concessionárias, postos de gasolinas, uma estrutura rodoviária. Ou seja, eu tenho linkages a montante para trás e a jusante para frente. O Richard vai falar. Eu tenho linkages internos ao setor, nos termos dele, e externos ao setor. Então, ao avançar numa determinada área, eu crio diversos linkages produtivos. Eu obrigo a determinadas empresas, obrigo por sistema de preços, é claro, a determinadas empresas a reorganizarem a sua produção, a forçarem-se a atenderem àquela demanda e avançarem contornando aquela limitação que é fundamental de uma economia periférica, que é a incapacidade de realizar as decisões de investimento, e assim aproveitando-se dos seus recursos que estão ociosos de maneira disfarçada, linkages produtivos e técnicos, físicos. Isso vai gerar, além dos linkages físicos e produtivos, eu tenho os linkages de consumo. Ao gerar essas determinadas decisões de investimento, eu estou gerando renda na economia, que por sua vez vai ter impactos indiretos, estou gerando emprego e renda, impactos diretos no consumo de outros produtos, que por sua vez vão desencadear outras decisões de investimento. E além disso, eu tenho os linkages fiscais. Ao avançar nessa direção, tem impactos
na arrecadação do Estado, que vão potencializar depois novos investimentos, ou podem potencializar novos investimentos no processo de transformação estrutural. Então, ele fala, olha, utilizando desses linkages, eu caminho via o que o Hirschman chama de efeitos completivos por meio de uma estratégia de desenvolvimento desequilibrada. Então, a lógica é aproveitar esses desequilíbrios para potencializar os linkages, os encadeamentos, e potencializar os efeitos completivos entre os investimentos, gerar investimentos adicionais, que ele chama, e gerar efeitos completivos. Mas qual seria, então, a estratégia mais adequada, o caminho mais adequado para uma estratégia de desenvolvimento? Dado que não é um desenvolvimento equilibrado. A gente vai debater daqui a pouco como eles contrapõem, né, desenvolvimento equilibrado. Qual seria o caminho mais adequado? O Hirschman vai falar, há um caminho, sim, mais adequado. E o caminho mais adequado é aquele que passa pelos desequilíbrios e passa por uma trajetória onde os efeitos completivos e os investimentos adicionais sejam maiores. Como? É isso que a gente vai discutir no próximo vídeo.